Oiê, meu nome é Gabi, pra você que não me conhece, sou caloura de medicina da Unifesp e eu estou me preparando para ir para a aula. Hoje é terça-feira, deve ser umas 7h40 da manhã e, gente, não sei nem o que explicar, eu estou passando por momentos de surtos. Amanhã eu tenho prova de embriologia e histologia, tanto prática quanto teórica, e elas acontecem juntas. E eu já essa não é a primeira prova que eu tive na faculdade, já tô na segunda prova. Inclusive tem um vídeo aqui pra vocês acompanharem os surtos com a minha primeira prova da faculdade, que foi de bioquímica e foi discursiva. Essa não é discursiva, é de múltipla escolha, até porque são duas matérias juntas, né? Entretanto, são duas matérias juntas, e tem teórica e tem prática. A teórica, eu acho que deve ser tipo assim, uns 60 questões, mais ou menos, umas 50 questões eu chuto, porque é muito conteúdo. E a prática, ela é de você reconhecer estruturas nas lâminas, né, do microscópio. Então é tipo assim, a professora vai projetar a lâmina lá, aí você tem tipo assim 30 segundos pra falar o que é aquela estrutura, ou aquele tecido, ou enfim, né, classificar o tecido e tudo mais. Então assim, não é uma coisa muito bacana de se fazer, mas eu acho que eu tô mais tranquila pra essa prova do que pra outra, porque a outra era discursiva, eu não sabia muito o que esperar, não estava entendendo nada na matéria. Essa aqui eu posso dizer que eu tenho uma mínima ideia, pelo menos, entende? Eu não tô indo lá como se, tipo assim, nossa, fosse uma coisa de outro mundo. E eu acho que essas ansiedades com prova na faculdade, elas vão passando, né? Eu espero. Enfim, gente, aí eu vou levar vocês pra este momento de angústia, né? Sei que o canal tá meio parado, mas eu tô tentando voltar, que a minha rotina tá uma loucura. Eu tenho feriado, e aí eu vou descansar um pouco no feriado e tentar organizar um pouco da minha vida. Como hoje é terça, acredito que vocês já saibam que de terça eu saio mais cedo, né? Entretanto, eu vou ter revisão de histologia na hora do almoço hoje. Vou revisar as lâminas de histologia, que eu acho que assim é a mais complicada pra mim do que em embriologia, porque em embriologia a gente tem um roteiro das aulas práticas, e lá nesse roteiro tem a foto de todas as lâminas, bonitinho e tudo mais. De histologia a gente não tem o roteiro, então a gente tem que ficar tirando a foto, e tirar uma foto no microscópio, gente, é bem complicado. E aí eu vou estar lá fazendo essa revisão, vou demorar um pouquinho mais pra chegar em casa, mas tudo bem. Vou bandejar hoje também na faculdade. Terça-feira geralmente eu nem como na faculdade, porque como eu saio meio-dia, aí eu venho direto pra casa e como em casa. Mas hoje não vai dar não, porque eu vou ficar pra histologia, né, então eu vou comer lá. E então, como hoje eu saio mais cedo, vai dar tempo de revisar também algumas coisas na parte da tarde. O problema é que hoje à tarde eu tenho que ir no Poupa Tempo tirar meu RG, porque eu renovei ele, né, então eu vou meio que perder um pouquinho desse tempo. Mas enfim, dá pra dar aquela respirada também, né, nos estudos, porque se chegar na faculdade, ter que estudar e passar a tarde toda estudando, provavelmente à noite também, porque geralmente eu fico, tipo assim, até umas 8. Quando é de semana, 8 de terça-feira, tá? Porque aí eu consigo, né, descansar um pouco mais. Mas quando é de semana, que eu não saio mais cedo, aí eu fico, tipo, até umas 10 estudando, então é bem corrido. Nossa, dei um tapão de blush na minha bochecha, mas eu gosto assim. Gente, hoje eu fiz um penteado no meu cabelo que eu nem sei, eu nem me responsabilizo por como está atrás, porque, tipo assim, o meu cabelo, ele precisa ser lavado. Eu lavei ele no domingo, aí ontem eu tive prática de anato, e anato a gente tem que ir com o cabelo, tipo, um pouco preso. Tipo assim, pode ir solto aqui atrás, por exemplo, mas na parte da frente, evitar, né, porque a gente mexe com cadáver e tudo mais, então não é muito legal você ficar deixando o cabelo se eu tocar naquele negócio que tem bicho, entende? Fungos e afins. E aí eu fiz um penteado nele ontem, aquele penteado meio solto, meio preso, só que eu passei tanto mousse no meu cabelo que ele, quando eu tirei o penteado, gente, ele ficou na forma do penteado. Quando eu tirei minha piranha aqui atrás, ele ficou de tão duro que ele estava. E aí eu tive que meio que fazer outro penteado hoje, porque ele estava sem condições de ir solto.
E foi isso. Aí hoje à tarde eu vou lavar o cabelo também. É outra missão que eu tenho além dos estudos. Gente, eu tô pronta. E esse penteado me deu uma vibe de princesa, não deu não? Não é querendo me achar não. Mas é todo penteado que tem trança, e eu acho que vocês não conseguem ver, né? Porque meu cabelo é escuro. Dá uma vibe meio camponês, princesa do campo e afins. Infelizmente é um estereótipo que eu tenho. E tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ó, ele tá assim. Eu tô tentando mover a luz pra vocês verem, né? Se eu deixar assim é pior. Não sei, gente. Vocês estão conseguindo ver? Espero que sim. Mas ele tem uma trancinha aqui, tem uma trancinha aqui também, que leva lá atrás. Atrás vocês não vão conseguir ver, não. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Infelizmente o meu tripé quebrou. E aí eu tô tendo que me virar nos 30, né? Porque meu namorado falou que ia arrumar. Não arrumou. Então, amor, se você estiver vendo esse vídeo, trate de fazer seus corres. Nesse momento, já estava esperando meu motorista público, né? Vulgo. Transporte público, eu só pego trem e metrô pra ir pra faculdade, mas são quase 2 horas. Então, abafa essa informação. Cheguei e ainda dei um tempinho de revisar alguns antes da próxima aula começar, na sala mesmo. E aí a próxima aula começou e eu nem lembro nesse exato momento qual aula eu estava tendo, sobre o que eu estava tendo, se era boa ou se era ruim. Então, assim, não vamos ter esse tipo de informação. Mas olha, lembra que eu falei pra vocês? Peguei 2 horas de transporte público, olha o estado do meu cabelo. Tá vendo? Eu posso até sair decente de casa. Só que, gente, o transporte público, ele corrompe o trabalhador, entendeu? A pessoa pobre. Então, assim, cheguei na faculdade, meu cabelo provavelmente vai estar todo pra cima, porque eu tive que subir 300 lances de escada, tive que andar e tomar vento, enfim. Gente, vamos almoçar? Vamos almoçar, que daqui a pouco tem... Eu vou ver lâmina de histologia na revisão. Então, eu preciso comer, pelo menos, porque eu já tô ficando com dor de cabeça. Eu tava nessa linha de estudos Tava revisando embriologia, tava vendo anexos embrionários. E aí depois eu vou comer agora e depois eu vou revisar a histologia. Eu gravei algumas lâminas para vocês, então vamos entrar no momento didática do vídeo. Essa aí é uma lâmina da tireoide. A gente analisa tanto a parte vesicular dela, né, que é folicular, tanto faz vesicular, folicular, quanto a parte cordonal. Essa próxima lâmina foi uma das primeiras que a gente viu, que é uma lâmina de fígado. E por último, a minha lâmina favorita até agora, porque ela é muito interessante, que é uma lâmina da traqueia. E aí a gente consegue ver fibrócitos, fibroblastos e afins. Divos, uma boa tarde. Estou em casa já. Vai dar quase 5 horas e eu tive que fazer algumas coisinhas desde que eu cheguei. Então eu limpei o meu quarto, fui no poupa-tempo, fui no chaveiro, porque eu estava sem a chave do meu portão faz 2 anos. Então assim, o negócio estava crítico. E aí, enfim, fiz essas coisas e eu acabei de voltar. Eu queria muito fazer nutrição no cabelo hoje, porque eu faço um cronograma capilar, mas não irei fazer. Agora eu vou tomar um banho pra lavar o cabelo.
Eu vou deixar pra fazer isso na quinta-feira, porque amanhã eu tenho prova e eu ainda tenho muito conteúdo pra estudar de embriologia. Então eu ainda tenho que revisar os cards de embriologia, tenho que corrigir uma lista, fazer outra lista e corrigir essa lista também, criar os anques em cima dessa lista, e em histologia eu também preciso criar anque das lâminas, que eu ainda não tenho, né, que eu vi hoje. Então, assim, tá sendo um surto, gente, um surto. Então eu preciso tomar banho agora, eu coloquei roupa pra lavar também, eu vou ter que perder um pouco de tempo com isso. Então, sem tempo, irmão, sem tempo. À noite me reuni com os meus amigos nerds pra gente ver alguns estudos dirigidos de embriologia. Eles ficaram até tarde e eu saí, por volta de umas 8 da noite, porque não tem muito o que fazer um dia antes da prova. Então eu prefiro ter minha noite de sono. No outro dia, acordei belíssima, dormi bem, então cheguei bem pra fazer a prova e o meu cabelo estava lavado. E isso me deu um ar de, muito bom de paz. E aí, pós-prova, a gente almoçou e foi pra salinha de descanso a fim de tirar um cochilo. Não tiramos o cochilo, ficamos fofocando, é por isso que o áudio dessa parte está cortado por conta das fofocas. Mas enfim, aí logo depois fui ter minha aula de biofísica e biologia molecular. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, feriado, e eu vim contar um pouquinho do que foi essa prova de embriologia e histologia juntas. A prova aconteceu na parte da manhã, da quarta-feira, das 8 ao meio-dia. Foram 4 horas de prova, mas não foram 4 horas de prova seguidas. A gente fez a prova prática, e aí teve uns 20 minutinhos de intervalo, e aí a gente fez a prova teórica depois. A prova prática, vocês já devem mais ou menos saber como funciona, né? É o famoso troca. Entretanto, em embriologia e histologia, as lâminas que a gente viu nas aulas práticas dessas matérias foram projetadas no telão. Então, a gente não precisava ir, no microscópio, olhar lá e tudo mais, entende? Não foi isso. Então, o que acontece? As perguntas das provas práticas não estavam misturadas. Então, primeiro a gente fez a prova prática de histologia, depois a gente fez a prova prática de embriologia. E a prova prática, ela tem questões mais diretas por conta do tempo. A gente só tinha 40 segundos para responder cada questão. E às vezes as questões tinham comando A e B e C e o tempo não aumenta, sabe? É 40 segundos para você responder A, B e C ou 40 segundos para você responder só A, entende? E foi assim. Caiu questões perguntando o nome da estrutura, caiu questões perguntando o que constitui aquela estrutura. Então, por exemplo, em histologia, caiu uma bem legal, que ela falava assim, qual dessas figuras representa o tecido frouxo? E aí tinha lá o tecido propriamente dito modelado, o denso modelado, o denso não modelado e o frouxo. E aí você tinha que ver e colocar lá qual que era o frouxo, entende? Então isso foi ok, eu acho que eu acertei, eu espero. E aí tinha outra que tinha uma estrutura, essa foi de embriologia, tinha uma estrutura circuladinha assim, e aí ela perguntava o que é essa estrutura, o nome dessa estrutura, e era a somatopleura. E aí na mesma pergunta tinha o que constitui essa estrutura, e aí tinha que responder, ectoderma de superfície e o mesoderma lateral somático. Então, tudo isso em 40 segundos, entende? Então, não difere. Tipo assim, tem comando A e B, não vai ser 80 segundos, vai ser 40 segundos do mesmo jeito. Então, essa questão do tempo me deixou bastante nervosa. Principalmente porque a de embriologia, em específico, a professora não deixa rasurar a prova. Então, se você rasurar, a sua questão é anulada por inteiro. O que me deixou muito pé da vida, porque, dei mole em algumas questões. E aí, eu fiquei, será que é isso? Será que não é? Acabei colocando outra coisa, aí depois, no intervalo, me reuni com os meus amigos e a gente ficou debatendo um pouco sobre a prova e eu fiquei, dei mole. Então, assim, talvez eu seja arrasada nessa prova prática de embriologia, mas veremos. Histologia foi uma mãe, gostei muito, até porque eu tinha mais facilidade para estudar histologia porque o conteúdo não era muito denso. Agora, de êmbrio era. A gente viu gametogênese feminina, masculina, implantação, inflexão, grastulação. Então, foi um conteúdo muito denso e com muitos detalhes.
A prova teórica foi mais tranquila porque foram ali 13 questões em êmbrio de múltipla escolha e 25, 23 de histologia de múltipla escolha também. E em embriologia caiu 3 questões discursivas também, mas não eram tipo, meu Deus, preciso fazer uma redação, um estilo dissertação argumentativa, não foi nada disso. Foi bem tranquilo mesmo, foi perguntas bem pontuais. Então, depois que passou a prova prática, eu já tinha meio que abaixado os meus níveis de ansiedade, então eu sinto que eu fiz uma prova teórica melhor do que a prática. Até porque a prática, que nem eu falei pra vocês, teve a questão do tempo, que é muito corrido, teve a questão de não poder rasurar e tudo mais, o que me deixou muito nervosa. Então, assim, agora que eu sei como funciona a prova prática, talvez na próxima eu arrase, mas nessa eu acho que eu fui arrasada. Torcemos, gente. Vamos fazer uma oração hoje por mim, porque o negócio não tá fácil. Mas enfim, eu gostei bastante de ter feito a prova prática, foi uma experiência legal, apesar dos surtos e apesar de eu querer chorar depois da prova, mas foi legal, valeu a experiência. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguirem nas outras redes sociais também. Por hoje é só, beijos e até o próximo vídeo.